Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem informações da vontade de Deus. Nós temos ideias, pensamentos, nós temos inspirações, direção, projetos, planos de Deus para nossas vidas. E às vezes enfrentamos problemas aqui embaixo que não tem nada escrito assim diretamente, escrito objetivamente na Bíblia. Então, por exemplo, você vivencia um problema sentimental, um problema familiar, e você não encontra na Bíblia assim, uma resposta assim direta para o seu problema. É claro que cada um tem o seu problema, e são muitos os problemas. São problemas diferentes, são problemas que cada um vive. Cada um tem a sua cruz, não é verdade? Como é que você pode conciliar com Deus, ou melhor, colocar diante de Deus o seu problema, sabendo que é a vontade dele resolvê-lo? E como ele pode resolver esse problema mediante a fé? Veja só, por exemplo, quando Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai, ele disse assim para Moisés: olha, Moisés, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O que quer dizer isso? Nós sabemos que Deus não faz nada na vida de uma pessoa sem a participação dela. Por exemplo, se eu estou vivendo um problema e quero que Deus resolva esse problema para mim, então eu tenho que ser parceiro nele, eu tenho que cooperar com ele, eu tenho que fazer a minha parte para que ele faça a dele e o problema meu seja resolvido. Isso se chama aliança, parceria. Veja que Deus falou assim: olha, Moisés, se diligentemente ouvirdes a minha voz, quer dizer, a minha orientação, e guardardes a minha aliança. Quer dizer, uma aliança, uma parceria, uma empresa que tenha dois sócios, você e Deus e você. Na minha empresa tem dois sócios, eu e Deus e eu. Então, quando eu enfrento um problema, uma dificuldade, Deus, como meu sócio, me dá forças, me dá fé, me dá orientação, me dá um projeto para que eu possa colocá-lo em prática e, consequentemente, resolver esse problema. Por exemplo, a título de exemplo, Noé foi chamado por Deus para construir uma arca. Por quê? Porque Deus havia dito: olha, eu vou destruir a terra, a humanidade. Ela está corrupta, mas eu vou salvar você e a sua família. Então Deus deu a Noé uma direção, um projeto, um plano de vida, de salvação. E cabia a Noé colocar em prática essa ordem de Deus. Faça uma arca, disse Deus para Noé. E deu as medidas, deu o projeto para Noé. E Noé, então, saiu pelos matos a buscar madeira de acordo para construir aquela arca. Ele levou 100 anos para construir a arca. 100 anos. A mesma coisa foi no caso de Abraão. Abraão tinha um sonho, o sonho de ter um filho. Então Deus apareceu para ele e disse: olha,
anda na minha presença, que eu vou te dar esse filho. Eu vou fazer você ter forças, condições para ter esse filho. Então, o sonho de Abraão, que era um problema que ele vivenciava há muitos anos, foi realizado, mas com a cooperação de Abraão e Deus e Abraão. Nós não podemos pegar os nossos problemas, colocá-los na mão de Deus e ficar esperando que ele resolva, sem tomar nenhuma atitude. Veja que quando Moisés estava conduzindo o povo de Israel pelo deserto e chegou diante do Mar Vermelho, Moisés clamou a Deus: ó Deus, o que eu faço? Olha aí, os egípcios estão atrás de nós não podemos ir nem para a direita nem para a esquerda, e à nossa frente tem o Mar Vermelho, o que eu faço? Eu estou perdido. Deus falou: ô Moisés, pare de orar e vá em frente. Você não tem um cajado? Eu não te dei um cajado? Então pega o cajado, vira as águas do Mar Vermelho, ele vai se abrir e você passa. Então, veja que Deus nos dá a ferramenta ou as ferramentas capazes de nos ajudar a fazer a nossa parte. Agora, nós não podemos esperar que Ele faça a nossa parte. É o caso, por exemplo, Deus não saiu em campo para cortar a árvore ou as árvores para Noé construir a arca. Não, Deus deu o projeto, deu a visão, o entendimento, deu a fé e pronto. Agora, cabia a Noé fazer a parte dele. E você está enfrentando um problema, você está enfrentando uma situação difícil. Você está enfrentando um problema sentimental, problema material, problema econômico, problema de saúde, problema familiar, enfim, você está envolvido em vários tipos de problemas. Como é que você vai resolver esse problema? Como é que eu vou fazer, bicho? O que eu faço? O que você faz? Exatamente o que fizeram os homens do passado. Deus lhe deu ferramentas, Deus lhe deu a fé. Não deu? Você não tem fé em Deus? Você não crê em Deus? Então Deus lhe deu a fé. Deus lhe deu ferramentas, mecanismos para você remover os espíritos que estão por detrás desses problemas. É o caso daquela criatura que me pediu ajuda. Ah, o meu marido era mulherengo e tal, eu peguei ele com mulher e tal. E agora nós nos separamos e eu fui para a igreja, eu orei, pedi a Deus, fiz fogueira santa, ele voltou para mim. E de uns tempos para cá eu verifiquei que ele continua me traindo. O que eu faço? O que eu faço? Ora, o que você faz? Bater de frente com ele vai resolver o problema? Quer dizer, você usar suas próprias forças, a força do braço, para tentar fazer o seu marido fiel, você não vai conseguir nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai agravar a sua situação. Então, se você quer salvar o seu marido, se você quer salvar o seu casamento, se você quer manter o seu casamento, então a sua luta não é só orar a Deus, não é só jejuar, não é só ir na igreja. Você tem que lutar para ser diferente para o seu marido. Já que ele não pode ser diferente para você, não pode ser um homem de Deus para você, então você tem que ser a mulher de Deus para ele. Ele tem que ver em você a presença de Deus, ele tem que sentir o perfume de Jesus em você. Porque se você for uma testemunha viva na sua casa, ao invés de ficar brigando com ele, ao invés de ficar futucando as coisas dele para verificar se ele está com amante ou não, procurando ver na roupa se ele tem batom ou não, ao invés de você ficar procurando pena em ovo, você deve, ao contrário, se policiar, ser uma testemunha, fingir que ele não tem ninguém, fingir que ele é fiel e manter o seu caráter cristão e cristalino. Ser sábia. Ora, você, minha amiga, pode ser a salvação do seu marido, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que sacrificar.
Poxa, bispo, como é que eu vou ter um comportamento dócil, ameno, um comportamento alegre, se eu sei que ele está me traindo? É realmente difícil. É muito difícil. Mas você não quer salvar o seu marido? Você não quer salvar a sua casa? Então o sacrifício é a única alternativa. Então você passa a negar-se a si mesma para que você possa lutar contra o mal que está nele, contra o espírito de prostituição, o espírito de traição que está nele. Porque esse espírito é que quer fazê-la debandar da fé, abandonar tudo. Esse espírito o leva a tomar essa atitude de traição. Então você, ao invés de brigar com ele, discutir com ele, finge que não sabe de nada. E trate-o com doçura, trate-o com carinho. Ele vai sentir-se envergonhado. E o Espírito Santo, obviamente, vai operar. O Espírito Santo, com certeza, vai cooperar com você para que ele venha se arrepender e se tornar um homem de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você ouviu já aquela palavra de Jesus? Quando te ferirem numa face, dê a outra? Isso não é uma briga entre duas pessoas, não. Mas é um casal, por exemplo. O seu marido lhe presenteia com a traição. E você, como mulher de Deus, lhe presenteia doçura, lhe presenteia santidade, lhe presenteia bondade, lhe presenteia... Quer dizer, você está dando a outra face. Com certeza, o seu marido sentir-se-á envergonhado, porque ele tem sido um mau marido para uma mulher maravilhosa. Ele mesmo, tocado pelo próprio Deus, vai te pedir perdão e vai mudar essa situação. Então você verifica que nós temos mecanismos da fé para mudar a situação. E temos que agir esses mecanismos, nós temos que executar esses mecanismos. Do contrário, não adianta a gente crer em Deus. É ou não é? Amanhã nós falaremos mais a respeito desse assunto. Você verifica que quando há uma aliança com Deus, então há uma cooperação de ambas as partes. Você e Deus, Deus e você.